Polícia Militar, mais de 20 mil mídias, entre CDs e DVDs e jogos piratas foram apreendidas no Shopping Xingu. 22 policiais estiveram empenhados na operação que começou na manhã desta segunda-feira. Os suspeitos foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre a origem da mercadoria. E os policiais federais em greve há mais de 2 meses decidiram encerrar a paralisação. Ao todo no país, 9 mil policiais federais estavam parados. Já na última quinta-feira, a Federação Nacional dos Policiais Federais havia orientado os sindicatos locais a terminarem a greve. Hoje, a federação recebeu respostas das assembleias locais. Como a maioria decidiu voltar ao trabalho, a greve chegou ao fim. Acidente de trabalho. Um operário morreu enquanto trabalhava hoje em uma metalúrgica em Betim. O acidente foi nesta empresa que produz caixa de câmbio para uma montadora em Betim. Vanderlúcio Ribeiro Araújo, de 39 anos, operava uma sopradora quando teve a cabeça prensada e morreu. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e região, o operador industrial usava os equipamentos de segurança individual, mas nesses casos eles não são suficientes. Porque a gente está falando de um ambiente onde qualquer outro trabalhador, mesmo com todos os usos desses equipamentos, não seria suficiente, uma vez que a falha foi na máquina. De acordo com o sindicato, de 2008 até junho deste ano, a empresa registrou 249 acidentes de trabalho, que vão desde escoriações até perdas de membros. Agora, o sindicato vai tomar providências para que as causas do acidente sejam investigadas. Acabamos de encaminhar um ofício para a Superintendência do Trabalho, para fiscalizar. Estamos mandando outro ofício, encaminhar o ofício para a Vigilância Sanitária e também vamos provocar o Ministério Público sobre esse acidente. Mais um acidente na categoria. É mais um pai de família que sai meia-noite para trabalhar que não volta para casa. Isso é muito triste para o sindicato. Mais de 200 acidentes de trabalho foram registrados de 2008 para cá. Um absurdo. Em nota, a empresa Nemac Alumínio do Brasil, onde ocorreu esse último acidente, informou que já está tomando as providências necessárias junto às autoridades competentes para esclarecer o caso. Teve autotaxista baleado na Floresta, no bairro Floresta, na região leste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o taxista negou uma corrida a um homem. Poucos metros depois, o vidro do carro foi quebrado e ele foi atingido na cabeça. Quando chegou em casa, o Wellington Alves da Rocha, de 36 anos, percebeu o ferimento e foi ao hospital. A Polícia Civil está investigando o caso, mas até agora ninguém foi preso. E a Polícia Civil abriu inquérito para apurar a morte de um jovem de 23 anos em uma festa rave em São Tomé das Letras. Flávio Muniz e outras 4 pessoas foram atingidas por um raio dentro da barraca onde estavam. Elas tiveram queimaduras e uma das vítimas chegou a ficar com um lado do corpo paralisado. O jovem era surfista e estudava Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Polícia Militar confirmou que a festa era irregular porque não tinha licença ambiental. Depois do pior incêndio na Serra do Cipó, técnicos e ambientalistas estão começando hoje uma avaliação sobre os danos causados à vegetação e aos animais. O fogo só foi controlado no fim de semana, graças aos brigadistas e à chuva. O fogo queimou quase 6.500 hectares, o que corresponde a 20% da área total do Parque Nacional da Serra do Cipó. Este é considerado o pior incêndio da história do parque. Em meio a tanta destruição, até as aves pareciam perdidas. A vegetação predominante por aqui é a de cerrado, que se regenera rapidamente das queimadas. Mas o fogo foi muito intenso. Olha só, até as árvores de grande porte ficaram totalmente destruídas. Por causa disso, os ambientalistas estimam que a natureza vai demorar pelo menos 15 anos para se recuperar. O estrago foi muito grande. O fogo atingiu a maior parte das atrações turísticas, como cachoeiras, lagos e serras. Foi encontrado também um lobo-guará morto, um macho mais antigo, que é um animal ameaçado de extinção. Depois de 8 dias fora de controle, o incêndio foi contido com a ajuda de 2 helicópteros, 170 homens entre bombeiros, brigadistas e voluntários. Em alguns pontos ainda havia troncos em brasa e a preocupação era não deixar o fogo voltar, já que o combate às chamas no local é difícil.
Pelas condições climáticas bastante adversas, nós fomos várias vezes surpreendidos por mudança de direção do vento, a temperatura muito intensa, a umidade relativa do ar muito baixa. Isso dificultou sobremaneira o nosso combate. A principal suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. Por enquanto, o Parque Nacional continua fechado para visitação, sem previsão de reabertura. Este brigadista que ajudou a combater o incêndio chora ao ver tanta devastação. Nossa, para quem conhece o parque, vê isso aqui e vê o que desapareceu, sabe? Então a gente andava aqui, a gente via os bichos. Quem é turista não vê. Você ficou emocionado? A gente fica. Ainda não há previsão de quando o parque será reaberto. A data vai depender desta avaliação que está sendo feita, que vai até quarta-feira. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, foi reaberto agora há pouco. No fim de semana, um avião cargueiro fez um pouso de emergência e, por isso, a pista ficou interditada por 44 horas. Por conta deste problema, nos aeroportos de Minas Gerais, 8 voos que chegariam a Pampulha e em Confins foram cancelados. 6 partidas com destino a Campinas, no interior paulista, também tiveram problemas. A companhia mais afetada é a Azul Linhas Aéreas, mas há também voos da Trip e da Gol. Alguns voos foram direcionados, aliás, para os aeroportos de São Paulo. Cerca de 25 mil passageiros foram atingidos por esse desastre em Viracopos, em todo o país. A seguir, polícia busca imagens da briga entre torcidas ontem na capital. 2 pessoas ficaram feridas. E o Cruzeiro põe um ponto final nas negociações com o jogador Alex. Vamos ver imagens da Avenida Raja Cabaglia. Agora, em Belo Horizonte, 21 graus, umidade relativa do ar 60%. São 7 horas, 8 minutos. A gente volta em instantes. Jornal Band Minas. Oferecimento Deva Iveco. Os melhores negócios em caminhões estão na Deva.